Boa noite, galera. Vamos lá trabalhar, estudar, vamos ser gente? Vamos comigo. Hoje a gente vai falar sobre arrefecimento, tá? Então, nós vamos começar a estudar toda a parte de caloria, o que tem, o que não tem, onde que vai, o que não vai, tá? Que são, o que não pode e assim sucessivamente. Lembra que o pai pediu para vocês darem uma estudada? O papai está aqui hoje para cobrar de novo sobre vocês, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre líquidos, tá? De arrefecimento. Tá bom? Dosagem, quantidade, para que serve, qual é a função, o que dá, o que não dá para ser feito, tá bom? E nisso, no sistema de arrefecimento, nós vamos dar uma locada no sistema de óleo para vocês entenderem qual é a função da caloria do arrefecimento com a caloria do óleo, beleza? Então vamos lá. O sistema de arrefecimento compõe de bomba d'água, certo? Mangueiras ou tubos, tá? Mangueiras, tubos, sensores, bomba d'água, mangueiras, tubos, sensores, caixa de válvulas termostáticas. Radiador. Certo? Qual é a ideia? Simples, mas complexa. Se não estiver trabalhando em comum, em conjunto comum ali, todas as funções, a gente tem um superaquecimento do óleo, um superaquecimento de todas as juntas, fazendo assim que o carro sofra queda de procedência, de qualidade, tudo certinho. E o que é pior, pode acontecer de queimar a junta de cabeçote e passar. A única coisa que vai misturar com o óleo é a água, tá? É o único local na face da terra que o óleo se mistura com a água. Se vocês pegarem a água e colocar o óleo, nunca vai misturar. Dentro dessa temperatura, ele consegue misturar água com óleo. Por quê? A temperatura da água, quando ele está superaquecido, ele chega a 130 graus. Tá? A 130 graus. Ou seja, é uma coisa muito geladinha, dá para você tomar até um banho com ele. Queima? Não sei. Arde? Também não sei. Já me disseram que cai até a pele, porém, eu nunca vi, né? Vocês poderiam fazer um teste e contar para o pai depois como funciona essa ideia aí de queimar, tá? E temos também os eletrosventiladores, tá? Vocês vão ver esse nome é estranho. Em alguns locais, como aqui em São Paulo, vocês vão achar que, alguns nomes de peças diferentes, não sei, em outros estados aqui, que aqui nós temos sensores de ventilação, né, os eletrosventiladores, e tem uns que o pessoal chama de cebolinha, de disparo, válvula termostática, assim sucessivamente, tá? Então, em alguns locais muda o nome, mas o nome técnico mesmo são sensores de disparo, tá? Então, vocês vão entender assim, lógico, evidente que vocês vão desenhar igual o pai, nunca na vida de vocês, que o pai desenha muito, tá? Vamos lá. A primeira partida, que é chamada partida frio, tá? Tá zero, ele vai de 0 grau, tá? Que é um motor estacionário gelado, frio, tá? Partida, meio dele que é 90, tá? 90 graus, e até 110 graus, em alguns casos, isso aqui é normal, tá? Normal. Passou disso aqui, estado febril do carro. Então, já está aquecendo, tá?
estado já está aquecendo o carro. Como funciona essa magia aí? Veja bem, alguns carros vocês vão encontrar que a refrigeração dele é a ar. Significa que o óleo vai ser refrigerado por um ventilador mecânico, não é eletroventilador, ele é mecânico, tá? Tem correias e tal, que é o motor do Fusca, da Brasília, da Kombi, assim sucessivamente, que é o motor box, tá? O restante a gente trabalha com correia de sucção e ventilação. Nesse desenho aqui, vocês vão ver que nós temos aqui, ó, um radiador, tá? Vocês vão estar vendo aqui. Tá bem legal aí? Segundo o Matheus. Um radiador, tá? A hélice de ventilador, tá? A hélice de ventilador, que é presa no comando da polia, e a correia. Essa coisa azul aqui é a bomba da água, tá? Essas mangueiras pretas são mangueiras. Qual é a ideia que se teve nessa função de refrigeração? Veja bem, a água de arrefecimento fica alocado dentro do radiador. O radiador, ele é como se fosse como é que eu vou explicar um jeito mais louco de vocês entenderem? Como se fosse aquela parte traseira da geladeira, sabe aquela grade preta? O radiador, essa é a função. Por quê? As colmeias dele são tubos, né? Papai vai apagar aqui para explicar para vocês, tá? Dentro do radiador, né? Dentro do radiador, você vai encontrar tubos, né? Que eles são por onde passa a água, tá? A água vai passar aqui dentro. Ou seja, a água vai ou cair ou subir. Depende da potência de bomba. O que vai acontecer? A água ela vai passar aqui, tem aquela parte todinha de fora de alumínio, que chama-se dissipador de calor. Tá? Chamado de dissipador de calor. Nossa, hoje as canetas estão realmente me favorecendo. Dissipador de calor. O que acontece? Essa ideia da água correr, em alguns casos vocês vão ver que tem serpentinas dentro dos radiadores, que é para a água cair por emissão, pressão atmosférica, tal, tem um certo drama, um certo traquejo aí, tá? Então a água vai cair aqui, ó, dentro do sistema do radiador, que ele tem essas lâminas de alumínio com dissipador de calor. Alguns casos, o radiador, ele é em pé e outros ele é deitado. Um mais largos e um mais grossos. Por quê? Não é a quantidade de líquido que vai fazer a diferença, e sim a eletrobomba, que é o ventilador ou a ventoinha, que vai fazer a sucção de vento. Tá? Entenderam? Não. Papai vai explicar. O que acontece em alguns casos? Né? Nós temos lá um radiador. Tem uma foto de radiador aí, filho? Procura pro pai. Um radiador, ele vai trabalhar a seguinte coisa. Tá? Da seguinte coisa. O vento, ele vai entrar por aqui, ó. O eletroventilador, tá? O eletroventilador, ele trabalha em sucção. Ele não trabalha para empurrar o vento, tá? Ele não empurra o vento, ele puxa o vento. Por isso que vocês vão ver na grade da maioria dos carros, obrigado, Bruna. Na maioria dos casos, que o carro, ele vai estar... O que acontece? Vai ter alguns carros que ele vai ter aquela abertura frontal. Alguns carros que tem maior poder de queima, de caloria, etc. Ele trabalham com tubos de emissão de vento, como se fosse tubo de Venturi, sabe? Aquele tubo que vai carregar o vento ali para dentro para fazer o quê? A refrigeração dessa área, tá? Ele vai puxar para poder refrigerar. Alguns carros mais antigos, como Opala, etc. Ele não tinha eletroventilador, ele tinha um ventilador de pulsão. Por quê? Ele estava montando numa constante, olha lá, quase isso. Isso aqui é um intercooler.
Tá? Papai vai pedir de novo pro novo Matheus. Coloca aí, novo Matheus. Radiador. O que acontece? Ele é uma grade de alumínio. O que acontece? Esse radiador ele é feito de alumínio porque é um material que ele tem uma facilidade muito grande de refrigeração. Se fosse de ferro, a temperatura e etc e tal ia aumentar, teríamos dor de cabeça. Então a engenharia em si pensou que numa forma mais comum de fazer de alumínio, tá? De fazer de alumínio. Por quê? Porque ele dissipa muito rápido o calor. Ele dissipa muito rápido o calor. Então o alumínio é legal. Alguns carros mais antigos, não? Aí ó, papai, o novo Matheus já arrumou pro pai. Tá vendo? Essas partes que vocês estão vendo aqui são tubos de água, tá? São tubos d'água. Aonde a água vai cair aqui, tá? E todos eles se interligam nas caixas superiores. É um buraco, tá? E a água vai ficar aqui dentro. Para quê? Além de ter uma quantidade de água, ele precisa dissipar o calor, ele precisa ventilar muito rápido, para que não alcance a temperatura elevada. Então, a função desses dissipadores de calor é justamente o quê? Dissipar o calor, porque o eletroventilador vai puxar o vento de fora para dentro. Eu já peguei vários carros que alguns mecânicos erram, ou eletricistas também, de inverter a polaridade do fio. Em vez de ele puxar o vento, ele empurrar o vento. Isso acontece que o carro começa a aquecer, indiferente que a bomba esteja trabalhando, o líquido de arrefecimento esteja legal, e assim sucessivamente. Pegou pela alumínio? Não. Então, o líquido vai sempre ter esse problema. Então, quando se inverte, e em vez dele puxar o vento para refrigerar, ele empurra o vento. Isso não refrigera o vento, porque o radiador nem a água, porque ele trabalha com baixa pressão de ventilação. Ele tem que puxar o vento para poder o vento refrigerar a água, o líquido de arrefecimento, tá? A água desmineralizada e assim sucessivamente, tá? O que compõe essa parte aqui? Veja bem, o eletroventilador vai puxar o vento e a água que está aqui dentro, tá? A água que está aqui dentro vai ter a função de quê? Como a ideia da água é passar por dentro das caixas que está aqui em cima e cair aqui dentro, ele passa e vai fazendo um retorno. É um círculo vicioso. Cai ali, vai caindo, vai abrindo, função e etc e tal. Tá? O carro a álcool, né, ou flex, tem uma coisa chamada válvula termostática. Tá? Válvula termostática. O que é uma válvula termostática? É o seguinte, é um sistema de travamento de mola, tá? Essa válvula termostática de disparo, a função dela é o quê? Vocês já ouviram falar num tal de cebolão? É isso aí. Essa válvula de disparo, de ventoinha, tá? Que é a válvula térmica. Chama-se válvula de disparo, válvula térmica, tá? Ela tem molas aqui dentro, tá? De alta temperatura. O que acontece? Quando o líquido de arrefecimento alcança a temperatura, que vai pegar só na pontinha dela aqui, ó, na temperatura, o que vai fazer? Aqui dentro tem como se fosse uma lâmina, né, de contato, chama-se lâmina de contato. A mola que está aqui dentro vai dilatar. Dilatação de corpo, todo mundo já sabe, é uma lei da física comum. O que há de caloria, de temperatura, há uma dilatação de corpo, normal, tá? Por isso que às vezes eu acho que eu não estou gordo, porque está muito quente e eu estou retendo líquido. Só isso. Então, a função disso aqui é o quê? Quando ele dilata, tá? Quando ele dilata, encosta-se a lâmina aqui, ó, fechando o circuito. Fechando o circuito. Vai disparar os eletroventiladores. É essa a ideia. Fechou, juntou, ele dispara o eletroventilador. Por quê? O fio que está conectado aqui conecta lá dentro do módulo ou diretamente em ventoinhas mais antigas. Veja bem, para vocês entenderem do que o papai está falando,
Todo mundo aqui já viu como funciona o interruptor de luz, que é o tal de silent-toque. Você ligou, ele junta as duas fases, acendendo a luz. É essa a ideia do eletroventilador. Não muda, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Tanto que o eletroventilador, a função dele é só refrigerar o painel. Se ele der pau, não vai refrigerar, vai ter problemas aí. Tá? E outra, tem uma outra parte dentro da caixa da válvula termostática, que é a válvula termostática. É uma lâmina, tá? Com um pino central, certo? Com uma base de mola, com os travadores. O que é esse travador? Ele interrompe o fluxo de água que deveria passar para dentro do cabeçote. Ele só vai abrir com determinada temperatura. Por exemplo, essa válvula vai alcançar essa temperatura em 90 graus. Então o que acontece? Antes disso ele está fechado. Ele não vai deixar passar água. A água que está presa, alocada dentro do cabeçote, vai manter. Não vai para lugar nenhum, ele vai manter ali dentro. Tá? Então a ideia seria o quê? Como ele está preso dentro do cabeçote, ele só vai passar quando tiver a temperatura de 90 acima. Então ele abre, a água vai passar, vai misturar com a outra água, que o ventilador, o eletroventilador, vai disparar. É essa mais ou menos a ideia. Tá? Volta aquele outro desenho pro pai e filho do motor. Aquele outro lá, por favor, por gentileza. Esse aqui, ó. Olha só que legal. Então, a troca do calor interno do carro, ele vai chegar na sua metrificação maior lá e tal. O que acontece? O bloco do cabeçote, que seria a parte essa daqui, ele vai receber o calor, tá? O radiador está aqui. Então, o que acontece? A água, né, o reservatório de expansão, esse e tal, ele tem uma caloria. Então, a água está fria, que é essa azul, ele vai cair aqui dentro. O motor está super quente, tá? Aí ele vem, já refrigerou todo o sistema, ele passa por aqui, esfria novamente e vai fazendo esse círculo vicioso. Quais são os erros que nós mecânicos cometemos numa constante? Não verificar 3 coisas. Primeiro, onde que nós pecamos no primeiro? Elétrica. Tá? Segundo, quantidade. E a terceira, qual que é? O papai vai falar com vocês. Ó, nós temos 3. Elétrica, quantidade de água e... Alguém pode falar aí? Obrigado, dona Bruna. Por isso que eu gosto da dona Bruna. A aluna de Suzano não sabe. Vocês de outras cidades, infelizmente não vão saber. Tá? Pressão. Alguns carros, vocês vão ver que na tampa, tem lá de 1.0 bar de pressão a 1.4 bar, 1.6 bar. E ela vai aumentando de acordo com o motor do carro. Por quê? A tampa, ele é uma válvula. A tampa, ela é uma válvula de abertura e fechamento de pressão de ar. O que quando a gente peca muito? Aí vamos falar do dono do carro. Todo dia a gente observa a água e óleo do carro para ver se está tudo legal, ok. Na hora da gente ajustar a tampa, a gente ajusta, achou pouco, a gente dá mais uma ajustadinha. Aquilo é uma válvula. Dentro da tampa, o papai vai apagar aqui. Dentro da tampa é assim, certo? Vocês podem pegar a tampa do carro de vocês vão observar que ela é redondinha assim, com lacunas aqui, ó. Nos 4 cantos dela. Certo? Vocês vão ver que tem uns buracos assim, ó. Na tampa.
Dentro da tampa, vocês vão encontrar que tem uma borracha e ela vai estar aqui, ó. A parte de rosca. Vocês vão ver que aqui no meio tem um furinho. Tem um furinho aqui, ó. E esse furinho é para quê? Para que a água venha aqui e o vapor saia por essas lacunas. Por essas lacunas. O que a gente faz? A gente não, eu não faço essa besteira. O que o dono do carro faz, ou às vezes o mecânico faz? Ele aperta mais um pouquinho e aperta mais um pouquinho. Sabe o que vai acontecer? Onde que deveria criar um vapor e a pressão abrir para essa água sair pelas laterais aqui, ó, ela não vai fazer isso. Ela vai, cria pressão, não abriu, eles começam a estourar os mangotes. Aquelas tubos de água preta, radiador explode. Por quê? Aquilo ali seria mais ou menos assim, vocês pegarem uma panela de pressão, não façam isso em casa, crianças, pegam uma panela de pressão e colocam um pouquinho de água e fecha ela. Fecha, literalmente, não só a tampa. Fechou a tampa e as válvulas de escape. E põe no fogo. A tendência dela é o quê? Expandir. Não tem para onde sair. Vai expandir. Ela vai encontrar o lugar mais provável que seja menos resistente e vai explodir. Por isso que às vezes o cara chega na sua oficina com a mangueira que tem praticamente um diâmetro pequeno, quando chega cá ele está com um corpão desse tamanho. Porque a borracha não tem a tendência a dilatar. Porém, onde que encontra um corpo de plástico, ele não vai aguentar. Que é o tal do PP, polipropileno, que é aquele plástico preto que a gente virou um vício em carro de pobre. Não sei por que fizeram aquilo e acaba com a vida da gente. Então, o que acontece? O carro ele tem essa válvula justamente para quê? Para dissipar a saída do ar. Então, tudo que acontece que a gente faz tem que prestar muita atenção nisso. Tem a quantidade de bar, tá certo? Olha, eu tenho um Motofire 1.0, que é o mais comum que o pessoal tem aí. Qual o bar que a gente coloca? 1.2, 1.3, 1.3, 1.4? 1.0. É isso. Se eu tenho um motor 1.4, eu tenho que colocar uma tampa 1.4 bar. Não adianta eu pegar uma tampa, eu tenho um carro 1.4, eu colocar 1.0 para ele aguentar a pressão. Não vai aguentar a pressão, ele vai vazar. Ou ter 1.0 e colocar uma tampa de 1.4 por ser mais forte. Não vai aguentar, ele vai travar. Se ele travar, ele vai achar um corpo mais simples e vai expandir. É essa a ideia. Automaticamente ele vai explodir as tampas, vai explodir mangote, e assim sucessivamente teremos problemas de arrefecimento. Tá? Então, o que cabe a nós técnicos, nós mecânicos, é prestar muito atenção em algumas coisas, tá? Porque tem carro que acontece muito disso, da gente não prestar atenção, do carro chegar na oficina, superaquecido, com falha numa constante, e a gente só nos preocupar em resolver o problema da falha, e que muitas vezes o cara está falando, olha, eu ando com o carro, quando ele esquenta que ele começa a falhar. E nós não nos atinamos a tentar entender o porquê da falha. Que às vezes é o próprio sistema de arrefecimento que já está super alto, ele já não está aguentando mais. Então o sistema de arrefecimento se baseia nisso, tá? Do mecânico prestar muita atenção nisso, tá?